Nós vamos nos unir a Ruiz, a Eliamar, a Cíntia, a Cássio e a todos os espíritos que estão estudando no Hospital Santa Cruz junto conosco, formando essa corrente de amor, de luz e de muito fortalecimento. Que nesse momento nós possamos abrir os nossos corações, expandir a nossa mente e que tenhamos uma tarde de aprendizado com paz, com serenidade, com equilíbrio e com muito amor. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Doutor Inácio, perdoe-nos pela nossa descrença e pelas nossas perguntas. Tudo é muito novo para nós. Confesso, estamos meio perdidos. É muita coisa para uma noite só. Retomou o diálogo Calixto. O que pode nos dizer sobre esse sitiamento? Então, quando a gente faz um espiritismo sem espírito, quando a gente não mantém os nossos intercâmbios, quando a gente não tem esse hábito de escutar o plano espiritual, a gente parece que a gente fica perdido, tá? E foi uma das coisas que dentro da pandemia a gente aprendeu a escutar pelo menos os mentores da Casa do Consolador, a gente escuta os nossos mentores que vêm nos trazer, né, a, todo o aprendizado. Então, assim, quando a gente vai tendo esse contato, não é surpresa. A gente vai cada vez mais conseguindo rastrear e compreender esse plano superior. Agora, quando é muito distante, aí a gente vai começar a ficar muito surpreso, porque a gente vai estar muito na terra a terra. Terra a terra somos nós, com as nossas dificuldades, com aquilo que a gente já sabe, né? Sitiar significa tomar conta através da força persistente de controlar e dominar. Mas, doutor Inácio, não quero mais duvidar depois de tudo que já nos trouxe nesta noite. Porém, como acreditar nisso? Nosso centro nas mãos das trevas. Por que não? Você que gosta muito de desafios, conhece a questão número 534 do Livro dos Espíritos? Lembro vagamente. Lá interroga: será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? E qual foi a resposta? Algumas vezes é efeito da ação dos espíritos. Muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influi nesses casos a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. E a gente sempre coloca, né? Ah, é um irmãozinho. Obsessor, Uma obsessor. influência, né? Uma influência. É o obsessor, Uhum. é um encosto. A gente sempre tem a desculpa de que é alguém, né? Mas por aquilo que a gente já estudou aqui, se é uma má influência, nós também somos, né? Porque ele só se Somos aproxima da gente porque a gente dá abertura, né? a A sintonia. sintonia, É a sintonia. verdade. Agora eu já aprendi isso. Antes eu achava que era o imposto, o obsessor, que eu não tinha nada de errado comigo. Imagina, eles é que queriam me prejudicar, É, não eu mesma, a mim. hoje a gente já descobriu que a gente é um imã dessas coisas por causa dos nossos pensamentos e sentimentos, né? É Sim. verdade. É a questão da escolha pessoal, da conduta. E é onde os Não. espíritas E onde os espíritas? e
Ah, É, E o meu não tem acesso é aqui. onde os espíritas mais têm se equivocado. O senhor tem muito trabalho com espíritas falidos no Hospital Esperança de Eurípides Barçanufo, não é? Aqui e aí, esclareceu o médico psiquiatra. Sem querer magoá-lo, como pode trabalhar ao lado de Eurípides com essa índole? É o que eu estava falando antes de vocês começarem. Mesmo eles duvidando da entidade, do médium, como que eles falam assim essas palavras? É o que eu estava falando para a Virgínia. Ainda que fosse um espírito zombeteiro, que ele pudesse achar, mas se ele não é, e é um espírito de mais luz do que eles, como é que eles falam assim? Eu acho que eles foram arrogantes até, de certa forma, né? Porque na dúvida, in dubio pro réu. Mas Tem Não duas pode falar. coisas aí. Primeiro, ele não se coloca como de espírito de mais luz do que os outros, né? E Ele fala segundo, que Deus nesse é feito. momento ele já sabe que é o doutor Inácio, porque deu provas lá com o filho da mulher lá Sim. que ele é realmente quem diz quem é, né? Sim. Então, na realidade, é o que você falou, é a arrogância, né? eu vejo muito Eu assim, acho. eu vejo, infelizmente, né? Eu falo que a gente trabalha muito na defesa, seja em qualquer religião, mas no espiritismo não tem como a gente dizer que não tem, não chegamos nesse ponto, entendeu? Ah, eu conheço. A gente conhece tão pouco, sabe? Cada vez mais a gente vai vendo que a gente conhece tão pouco, né? E aí é aquilo que eu falo, é o que tem dentro de nós, é o que está falando o nosso coração, né? Porque assim, eu falaria assim com uma pessoa, né, no meu dia a dia encarnado, eu não falaria. Se não tá me fazendo bem, eu, Valéria, o que que eu vou fazer? Eu vou ficar quieta. O máximo é uma cara feia, no sentido assim, não me pergunta mais nada, tá? Mas assim, mas eu não ia entrar nesse mérito, né? Então, acho que é muito do indivíduo mesmo. E como o doutor Inácio cascou mesmo, né? Cascou. Ele usou de uma sinceridade para ver, para despertar, ver se entendiam o que realmente estava acontecendo na casa, não é? Porque também se ele fosse falar com termos carinhosos, assim, mais sutis, de repente eles iam achar que era maravilhosa aquela mensagem e não iam entender qual era o recado realmente, a necessidade deles observarem, como se diz, raciocinarem o que estava acontecendo, verificar o que está realmente acontecendo. Eu entendi assim. Mas Que pensa às vezes, bem, né? Às vezes a gente até fala, dá um recado mais direto, a outra pessoa talvez não goste, aí acha que você é mal educado. mas pensa bem. Primeiro, ele não mentiu em nada do que ele falou, Não, ele foi né? sincero no que Ele foi veio trazer. sincero. Aí as pessoas começaram a responder para as pessoas que foram mal educadas com ele, não ele com as pessoas. Sim, se melindraram, né? Porque elas não queriam ouvir o que ele estava dizendo. Porque Uhum. estava mostrando é, características que eles escondiam deles mesmos. Era isso que eu estava aqui pensando, vocês falando. Além de eles estavam escondendo as características dele, eles mostraram esse outro lado arrogante. Cada um começou a tirar suas máscaras, né? Cada um Isso. começou a se manifestar e cutucar e falar uma coisa, retrucar de outro lado. Eu achei que foi Ó, bem pertinente ele ter feito isso mesmo. ó, e aí você vê assim, ele começou falando pela Ana, mas era o grupo inteiro. Sim, o grupo inteiro. O Depois grupo foi a Irene que veio reclamar, depois veio, né? veio o rapaz. Então, assim, Foi o Eduardo. ó a afinidade. Olha a afinidade. É. Não existe um grupo à toa. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Hum. Nós estamos falando que eles são arrogantes, certo? E nós? E nós? Eles acabaram de analisar um outro grupo que receberam uma técnica e por causa da arrogância eles estavam se perdendo, não é verdade?
Mas aí eu vou pegar esse seu gancho que você falou. Nós somos um grupinho aqui. Tá. Por exemplo, se viesse os 7 flechas, como eu já falei para ele, nossa, o senhor está bravo. Ele falou, eu não estou bravo. Mas eu jamais iria falar para ele que arrogância sua em falar conosco assim. Jamais eu iria falar. Então, mas é que você ainda se coloca Ah, como uma aprendiz que está no começo da escada. tá. Mas Eles lá. muitos que já estão a longa data no caminho iriam falar isso. Quem é Sim, você para me sim. falar sobre isso? E iam Ok. arranjar um monte de desculpa. As pessoas já não colocam os caboclos, os pretos velhos e os índios para fazer limpeza? Aí os guardiões. E olha, se a gente soubesse o valor de uma limpeza, a gente falaria que os guardiões, eles estão muito mais elevados que nós que estamos na Terra. Mas a gente tem esses preconceitos, essas ideias preconcebidas, Sim, sim, sim. É né? assim, o que eu só queria completar, né? E nós também utilizamos a nossa arrogância muitas vezes. É. Principalmente quando a gente recebe uma mensagem do Ruiz, do Sete Flecha, de qualquer um dos nossos mentores, e a gente não dá muito valor para ela. Por quê? Acho que não tem nada a ver com a gente. Ou então não é tão forte assim. Nós estamos Hum. utilizando a arrogância. Eles têm um conhecimento muito maior de tudo o que está acontecendo. Como que a gente vai falar que o que eles estão falando não é verdade, ou não é tão importante assim, ou não tem um peso tão grande? Então nós utilizamos dessa arrogância também. É. Então a gente precisa aprender com o que está acontecendo aqui, para quando a gente receber uma mensagem, e eu vou dizer, sempre eu vou dizer a mesma coisa, quando o plano espiritual não traz uma mensagem, não é para ser bonita, Bonita. é para nos mostrar um caminho, porque nós estamos num caminho errado, É. ou o caminho que a gente pode seguir pode ser melhor. Então, quando a gente receber uma mensagem, se a gente não analisar aquilo a fundo, nós estamos sendo arrogantes também. É. Vamos lá? Eu convido a todos a entrar nos nosso playlist de mensagens e escutar as mensagens que tem lá com um ouvido diferente, com um ouvido de isso é para mim, o que eu preciso fazer com relação a isso. Vocês vão ver como vocês vão encontrar um monte de coisa nas mensagens que a gente já recebeu que vai nos ensinar muita coisa. Como Eurípides aceita o Senhor desse jeito? Nem eu tenho essa resposta. Certamente ele tem seus motivos. Pode nos falar por que o espírito tem colhido problemas na vida, o espírita tem colhido problemas na vida espiritual? Porque adoram biblioteca. Como? Interrogação. Com conhecimento na Terra e continuam querendo uma escultura do lado de cá, sem saber o que fazer com ela para o bem. Enquanto isso, o depósito de vassouras está lotado de baldes, rodos e panos que nenhum deles quer usar. Ouviu? Tá vendo como este grupo já está treinado? Vai chegar lá e vai Vamos perguntar: pedir cadê a minha vassoura e vassoura? o balde. Cadê O minha paninho. vassoura, meu rodo e meu balde? Eu não quero pegar Tô esse de balde boa. cheio de água fria e Pena jogar que em a cima gente de já não todo pode mundo. levar, né? Pena que a gente não pode levar uma vassoura novinha que pedia para comprar, para levar. A Leda pode sim. Eu não Vai quero. botar dentro do caixão, quer ver? É isso que eu ia falar. Não, mas não vai adiantar, vai ficar no caixão. Tô brincando. Mas você não quer jogar o quê? Eu não quero pegar esses baldes cheios de água fria e jogar em todo mundo. Mas o que nós estamos fazendo é exatamente o que ele está falando. Nós estamos estudando. O que nós estamos fazendo com esse estudo? Colocando em prática. Estamos. Esse é o ponto, né? Não é para a É. gente pegar tudo que a gente está estudando e colocar um monte de controle para a gente não fazer as coisas. É para Isso. mudar. É para se transformar. Porque senão a gente não faz fisicamente, mas energeticamente a gente está destruindo um monte de coisa com os nossos pensamentos. Então, por exemplo, quando a gente liga a televisão, e não estou falando que é fácil de fazer, hein, gente? A gente tem que se esforçar. Quando a gente liga a televisão e vê aquele monte de mazela acontecendo no nosso país, a gente não pode ficar rogando praga.
O que a gente tem que fazer é vibrar positivamente. Porque é isso que está Exatamente. dizendo aqui. Mudar a vibração, mudar a sintonia. Por que agem assim? Alegam cansaço, querem folga, sentem que trabalharam muito na vida física. E estão cansados mesmo? Claro, carregar o espiritismo na cabeça sem deixá-lo chegar ao coração exaure qualquer um. Né? E acontece, não acontece? Acho que sim. Eu tenho certeza que sim. Sabe quando que a gente percebe isso? Quando a gente está cansado de se controlar. Eu quero bater bastante nessa tecla. Porque enquanto a gente está se controlando, é porque está aqui, ó. Não está aqui. Está na cabeça. Não está no coração. Tem que repetir porque o pessoal lá do YouTube não vai saber, apontando para a cabeça, né? Então a gente fica cansado porque a gente fica usando só a mente para evitar de fazer as coisas erradas. A gente tem que tirar da mente e jogar no coração. Porque quando o nosso coração mudar, a mente não precisa se preocupar mais com aquilo. Este é o problema? Pelo menos até agora tem sido. Sabem muito, mudam uma nesga, estudam demais e são incapazes de sorrir e brincar. Fazem leituras exaustivas para entender o que se passa fora de si e pouco ou nada sabem sobre a vida interior. Devoram obras e brigam todos os dias no centro, inábeis para promover a paz, a união, a agregação de pessoas. Adoram história e filosofia, no entanto, desconhecem a arte da gentileza. Receitam a religião, Recitam. recitam a religião nos lábios. Pesado, né? Uhum. Ó, eu falei tudo isso, mas deixa eu passar a mão um pouco na cabeça, né? Ah, ah, Porque assim, a gente está fazendo isso, tá? Nós estamos estudando bastante, mas nós estamos estudando e olhando tudo por um lado psicológico. A gente não está querendo acumular conhecimento é, é, doutrinário. O que nós estamos olhando aqui é uma série de dicas que mostram para a gente em que caminho que nós estamos, cada um de nós individualmente, que caminho que nós estamos. E nós estamos buscando essa mudança, porque senão a gente não falaria da forma como a gente está falando, né? e aí, ó, você vê o presente que nós ganhamos do plano espiritual, do Ruiz, né, de toda a equipe, Eliamar, Cíntia, Cássio, e de todos eles, o acolhimento de amor. O quanto que o acolhimento de amor vai nos transformando. Porque Transformador. a gente está fazendo tudo isso, a gente está na tribuna da verdade, mas encarnado, tentando se melhorar. Porque é fácil, muitas vezes, para quem, que nem assim, a gente que tem, tá na frente, ó, a Virgínia, Vera, até a Ju, que já está um pouco, vocês chegaram agora. A gente conhece de filosofia? Conhece. Então era muito fácil pegar o evangelho e falar dele. Falar é fácil. O difícil é a gente exemplificar. E aí todo mundo, mas a gente fala isso. Mas e aí? A gente consegue esmiuçar? A gente consegue trabalhar esse sentimento? É isso que Jesus estava falando há mais de 2000 anos. É o que nós estamos ouvindo falar em muitos lugares diferentes. É o momento do testemunho. O que é o É. testemunho? É você fazer e no que você faz, você demonstra que tudo aquilo que você leu, que você estudou, que você aprendeu, realmente te transformou ou está te Transformou. transformando, né? Né? Então, assim, quando a gente fala, acolhe, né? Dá um sorriso, abraça um outro. Ah, a gente não está junto. Mas emite essa vibração, sabe? Para que eu preciso? É isso que o meu coraçãozinho realmente tá falando? Preciso ser, assim, como que é? Dar uma resposta torta? Eu preciso magoar o outro? Né? Então, é isso que a gente pode começar a tirar. E nós estamos tirando essas camadas da cebola. Né? Quando a gente consegue ser sincero um com o outro, com toda a delicadeza, tendo essa gentileza,
Porque aquilo a gente pode falar para o outro, mas como que a gente fala? A gente é gentil? Nós somos gentis conosco? Temos essa gentileza, esse dedinho conosco? Se a gente começar com a gente, fazendo esse trabalho conosco, a gente vai conseguir ser com o outro, com a maior naturalidade. Mas nem sempre a gente é gentil conosco, não. A Não, gente se cobra a gente muito, fica né? assim, cobrando muito. Você Não é, sabe? a gente quer ter aquela. A gente está numa ânsia, sei lá, a gente quer ser melhor, a gente quer provar para a gente mesmo que a gente está melhor. E num deslize qualquer, a gente escorrega, dá um escorregão. Aí quando a gente fica, meu Deus, por que que eu fiz isso? Por que que isso? Por que aquilo? Mas a gente está no caminho da aprendizagem. É. Mas também reconhecer o erro e não ficar ali se martirizando. Agora eu já aprendi isso daí. Não, a partir de agora eu vou observar muito mais o que é que está me fazendo esse tranco que está me dando. Você sabe o Então que aí acho que a gente vai, aí a gente consegue caminhar melhor, né? sabe o que tem de ruim ser dessa forma? A gente não ser tão gentil com a gente mesmo? A gente não é gentil com as outras pessoas também. É. Porque a gente faz com o outro o que a gente faz com nós mesmos, né? E aí não é por maldade, é porque como a gente não faz com a gente não tem esse conhecimento. Não tem essa prática, né? É. Não tem essa prática. A gente precisa praticar a gentileza mesmo, então. É o Com a autoconhecimento gente. mesmo. Começar com a gente, praticando com a gente, para depois poder praticar com os amigos, com os outros. Então, a gentileza, né, de se aceitar, de se Se aceitar. olhar, Se né? aconchegar, né? E aí, assim, eu tenho um problema eu falo que, assim, as pessoas, de repente, quando elas me dão uma resposta torta, aquilo chega torto para mim mesmo, tá? E aí, isso me faz mal. Ela falou assim, você não responde torto? Eu respondo torto para as pessoas, né? Mas quando eu vejo, aí entra naquele ciclo, vamos lá, vamos melhorar, vamos né, vamos parar com isso. Por que você estava se defendendo, né? O que te pegou, né? Eu tenho essa dificuldade. É uma também. dificuldade que, sabe, o tom de voz me pega muito. Eu se percebo depois que eu falei alguma coisa para a pessoa que eu achei, às vezes a pessoa não, mas eu achei que não estava no tom bom, que podia ter sido interpretado de uma outra forma, eu passo muito mal, gente. Eu fico muito agoniada. Às vezes até tentar falar com a pessoa para ver como é que ela vai me receber, entendeu? Para mim sentir se aquilo não ficou grave, se não ficou... É um sofrimento, isso para mim é um sofrimento. Eu acho que a gente deixou marcas, né? Eu falo por mim. Acho que eu deixei muitas marquinhas, né? Muitos alertas, muitas bandeirinhas. Falei assim, presta atenção, ó, tá chegando próximo, tu vai se perder, né? Porque é essa a conclusão que eu chego, tá? Estamos nos esforçando para aplicar o Evangelho. Estamos firmes na tarefa doutrinária. Procuramos nos instruir. O que nos falta mais, doutor Inácio? Estamos muito bem integrados com o Espiritismo. Essa é a questão. Estão integrados com as tarefas e quase sem vínculos com a consciência. Olham muito para as movimentações de fora e desconhecem a realidade das operações dos sentimentos. São pontuais e assíduos nas práticas e supõem que, com isso, estarem em dia espiritualmente. Hoje é meu dia no centro. Hoje é dia de trabalho. O que eu preciso fazer? Já está ali. Eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso cuidar dos meus pensamentos, eu preciso... eu preciso. Mecânico. Tá tudo mecânico.
Aí quando chega, assim, tô batendo ponto. E aí se a gente sente, né? Como que eu estou no dia que eu tô indo pro centro? A alimentação já é uma coisa natural. Eu não preciso. Ela já está dentro de mim, né? E todo o trabalho já está integrado, já existe ali dentro. Vamos dar um exemplo? Nós estamos há 3 anos fazendo vibrações no mesmo horário, diariamente. É uma obrigação? Não, É natural, não é obrigação não. mais. É uma coisa que vem de É. dentro, do coração. Agora já, Me sim. diz uma coisa, no dia que não dá para fazer, eu tenho outro compromisso, apareceu visita, como que fica? Eu fico me sentindo mal se eu não estou presente. Eu Eu me falo que para cobro. mim existe um vazio. Sim, eu fico incomodada se eu não estou presente no trabalho. Fica um vazio, sabe? É aquele, ai, meu horário. Fica faltando alguma E- coisa, né? Fica faltando alguma coisa. E assim, eu sinto falta desse convívio com vocês É também, verdade. de estar junto, de a gente estar conversando. Eu espero pelo horário, eu fico controlando. Eu estou fazendo aqui alguma coisa em casa, eu estou trabalhando, eu sinto falta se eu não falo com vocês diariamente. É um vazio mesmo que você falou. Eu acho que você definiu com precisão. A gente sente um vazio de não estar presente. E aí, assim, o vazio por quê? Porque a gente sente. Se a gente sente, então isso já está interiorizando. Não é bater um cartão. Eu não estou mecânico, sabe? Não é uma coisa, vou lá e faço uma vibração. E aí, onde que a gente vai entendendo o quê? Quando a Maria Amélia pediu para cada um de nós fazermos as vibrações. Por quê? Porque cada um de nós temos a energia, uma energia a ser doada, a ser colocada. Não é em si trazer toda a energia de Energia todo. do grupo todo. Você entendeu? Não é algo mecânico, é algo que é realmente interiorizado. Então a gente está sentindo, não é obrigação. É algo que existe. É bem interessante, né? É bem interessante. Faz muito bem para nós, né? Mais bem para nós que estamos doando do que, acho que, para falar a verdade, do outro lado, quem está recebendo, porque a gente sente muito prazer. É bom a gente doar, mas eu acho que é mais beneficiado, né? Acho que É igual na terça-feira, na sustentação. Essa terça-feira nós recebemos mais do que doamos. Foi impressionante. Eu nunca tinha visto uma sustentação igual aquela. Terça-feira? Terça-feira, nossa, nós recebemos muito mais. É bem bonita, Mas a gente começa a compreender o significado daquela frase que diz que Deus nos dá em dobro aquilo que nós damos. É. Isso mesmo. Então a gente está aqui fazendo vibrações, mas nós estamos sendo ajudados em dobro. Não, o importante nós não estamos fazendo para poder receber em dobro, né? Porque senão a gente não receberia nada. Nós estamos fazendo Nada, porque realmente tem vontade de fazer. E aí, assim, né? Quando a gente vê essa humanidade doída, né? Que nem foi uma semana de muitas coisas, né? Pessoas muito doloridas, né? O que aconteceu no Havaí, né? A gente vai vendo que nem hoje lá a correria lá na França. Você vai vendo tudo isso e você se comove, você se condói com tudo isso, no sentido assim, esses irmãos necessitam de uma vibração, né? De um acolhimento, de um olhar. E antigamente, se a gente fosse pensar antes da gente desenvolver tudo isso, ia ser mais uma notícia, sim. não é verdade?
Essa é uma notícia, um comentário e tal, mas. E hoje não. Vamos vibrar por essas pessoas. Vamos lá, vamos nos unir. Ah, mas a espiritualidade vai escutar. Ah, vai. Ah, vai. Isso a gente tem certeza. Nós paramos em, mas estamos estudando.